Palavra do dia. Devocional. Carta Universal que Tiago escreveu, capítulo 4, versículo 4, na versão NTLH. Gente infiel. Será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. A amizade do mundo é um adultério espiritual e infidelidade a Deus e aos nossos compromissos de dedicação a Ele. Vejamos o que diz a primeira epístola que João escreveu no capítulo 2, versículo do 15 ao 17. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Vamos conferir também no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 54 e o versículo de número 5. Pois o seu Criador, o Senhor Todo-Poderoso, será seu marido. O Santo de Israel, o Deus do mundo inteiro, a salvará. Também meditemos no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 3, versículo de número 20. Mas como a mulher que trai o marido, assim você me traiu. Sou eu, o Senhor, quem está falando. A amizade com o mundo significa acatar os pecados, os valores, os prazeres malignos do mundo. Deus não aceitará semelhante amizade deste tipo e a participação do crente em sociedades secretas e a afiliação às lojas maçônicas que exigem juramentos, ritos e práticas religiosas antibíblicos e comunhão com os incrédulos, coisas estas que estão proibidas na palavra de Deus. Vejamos o que diz no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 5, versículo do 33 ao 37. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não quebre a sua promessa, mas cumpra o que você jurou ao Senhor que ia fazer. Mas eu lhes digo, não jurem de jeito nenhum. Não jurem pelo céu, pois é o trono de Deus, e nem pela terra, pois é o estrado aonde ele descansa os seus pés. Nem por Jerusalém, pois é a cidade do grande rei. Não jurem nem mesmo pela sua cabeça, pois vocês não podem fazer com que um só fio dos seus cabelos fique branco ou preto. Que o sim de vocês seja sim e o não, não, pois qualquer coisa a mais que disserem vem do maligno. Vejamos o que o apóstolo Paulo escreveu em uma segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo do 14 ao 16. Não se juntem com os descrentes para trabalhar com eles. Pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Como podem Cristo e o diabo estar de acordo? O que é que um cristão e um descrente têm em comum? Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo do Deus vivo, como o próprio Deus já disse. Eu vou morar e viver com eles, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. O crente não pode pertencer a tais sociedades sem transigir com a doutrina cristã. Vejamos o que diz na segunda epístola que Pedro escreveu no capítulo 3, versículo do 16 ao 18. E foi assim mesmo que ele disse em todas suas cartas quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele, há algumas coisas difíceis de entender que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada,
como fazem também com outras partes das Escrituras Sagradas. Assim, eles causam a sua própria destruição. Mas vocês, meus amigos, já sabem disso. Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais e para não caírem da sua posição segura. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Precisamos estar de acordo com os padrões divinos, com o princípio bíblico da separação do mundo. Meditemos no que o apóstolo Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo do 17 ao 18. E o Senhor Todo-Poderoso diz: saiam do meio dos pagãos e separem-se deles. Não toquem em nada que seja impuro, e então eu aceitarei vocês. Eu serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Precisamos agir com lealdade ao Senhor Jesus Cristo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 6, versículo de número 24. Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Essas são palavras de salvação. Que Deus vos abençoe. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.